Evangelho de João, irmãos, capítulo 6, versículos 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, e nós queremos te bendizer, queremos te agradecer pela oportunidade que temos, o privilégio de mais um dia estarmos na tua casa. Privilégio esse que o salmista Davi, ele vai dizer que pediu uma coisa ao Senhor e ia buscar, que era estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida e aprender no seu santo templo. Nessa noite vem nos ensinar, vem nos instruir pela tua palavra, que o Senhor possa estar alegrando o nosso coração e falando aos nossos corações também pelos louvores que vão ser cantados nesse lugar, e que tudo que seja feito nessa noite seja para a honra e glória do Senhor Jesus e para a edificação nossa, do corpo do Senhor, do corpo de Cristo. Amado querido, que o Senhor possa estar, Paizinho, que Ele está abençoando poderosamente esse culto. Oro assim no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, queridos. Uma ajeitada aqui ao vivo, negócio. Quando nós estamos aqui, vamos dar uma ajeitadinha. Vamos lá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás, para o adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas daquele que o Senhor escolheu, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás, para o adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas daquele que o Senhor escolheu, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua
tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Vamos finalizar essa parte desse louvor cantando assim para o Senhor. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento de louvor, por esse momento, Paizinho querido, que nós cantamos ao teu nome. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor fale também conosco por meio da sua palavra. Pedimos que o Senhor venha abençoar também agora esse tempo com as crianças, ali a Edileuza. Que o Senhor possa estar também, Pai, falando no coração dessas crianças, que a semente do Evangelho seja plantada no coração delas e que elas cresçam e guardem essa palavra e sejam uma bênção. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. De onde eu preciso. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de João, texto que nós iremos ministrar nessa noite. Capítulo 6, versículos 14 e 15. Tudo ok aí? Tudo tranquilo? Diz assim a palavra do Senhor. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu estava
A palavra de Deus, irmãos, ela é uma fonte inesgotável. Ontem, a gente esteve ali na reunião do presbitério em Tupã, e a Leila, né, que vai ser ordenada pastora, né, futuramente, aí depois da ordenação, a nossa pastora Leila, lá de Araçatuba, fez uma exposição nesse texto, no capítulo 6 de João, não necessariamente esse texto, mas enquanto ela trazia a palavra, esses dois versículos vieram assim muito forte ao meu coração, e eu hoje meditei, né, naquilo que Deus tinha tocado no meu coração para compartilhar com vocês. Então ontem foi a inspiração da palavra hoje, né, a ideia foi algo de Deus no nosso coração, daquilo que a gente, do texto que foi ontem pregado. E esse texto é interessante, queridos, a gente já falou algumas vezes sobre esse texto aqui, mas esse versículo específico, esse texto, ele está dentro do milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Esse texto, para mim, é um texto que é maravilhoso. Eu já preguei várias vezes sobre muitas coisas diferentes desse texto, já ensinei muitas vezes, inclusive na missão, com esse texto aqui. Mas eu quero especificamente trabalhar esses 2 versos. Mas vamos lembrar aqui, irmãos, que quando Jesus, ele no capítulo 6 de João, ele está pregando para uma grande multidão. E a Bíblia diz que começa a entardecer e os discípulos, eles dizem: mestre, despede essa multidão para que eles comprem alguma coisa para comer. E a gente sabe ali no meio daquele tumulto, daquelas pessoas com fome, dos discípulos querendo que elas fossem embora, Jesus, ele diz para eles: dê de comer a eles. E um dos discípulos de Jesus responde para ele: mestre, ainda que a gente tivesse 200 denários, não dava para alimentar tanta gente. Filipe diz isso para Jesus. André, porém, diz assim: mestre, tem um jovem aí, um rapazinho, um menino, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Finalizando o milagre, Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, abençoa e multiplica aqueles pães, e a Bíblia diz que dele comeram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Agora a gente vai para o fim do milagre, vamos pregar sobre o que aconteceu no fim do milagre. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, qual foi o sinal que ele fez? Pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vendo eles o milagre que Jesus fizera, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir. Irmãos, vocês vão entender logo aqui essa palavra, porque essa palavra é uma palavra que é muito simples, o evangelho é muito simples. Eu fico pensando, quando eu estava lendo esse texto hoje, né, porque ontem eu já tive essa clareza ontem, mas quando eu fui ler mais a fundo, eu disse: Deus, que coisa linda. Eles fazem uma declaração: este é o profeta que havia de vir ao... Versículo 15, então você vai ver como a opinião desse povo muda de uma hora para outra. No versículo 14 ele diz: esse é o profeta que havia de vir ao... No 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o... Você entendeu, irmãos? Você captou? Olha, no versículo 14 ele diz: ele é profeta. No 15 querem fazer dele rei. Ele é profeta ou é rei? Quando o povo viu o milagre, 5 pães e 2 peixinhos alimentando uma multidão, disseram: tem um profeta aqui. Mas no meio dessa declaração, logo após essa declaração, Jesus já entende que as pessoas não estão recebendo ele como profeta, e sim como rei. E o texto diz que Jesus, sabendo que eles viriam no intuito de arrebatá-lo, segurar eles: agora você vai ser nosso rei. A Bíblia diz que Jesus se retira novamente sozinho para o monte. O ser humano, irmãos, ele está sempre buscando alternativa para suprir suas necessidades imediatas.
É isso, a primeira coisa que eu vejo nesse texto. Porque quando existe um milagre, por que eles associam um milagre ao profeta? Até isso eu estava meditando hoje. Profeta. Quando a gente pega Elias e Eliseu, a gente vai ver que a ideia do Antigo Testamento sobre o milagre vem do ministério de Elias e Eliseu, porque foram dois profetas que fizeram muitos milagres. Você não vai ver Jeremias fazendo milagre, Isaías fazendo milagre, Ezequiel fazendo milagre, mas Elias e Eliseu, de forma específica, eles foram conhecidos não muito pela profecia que eles escreveram, mas pelos milagres que eles fizeram. E ambos eram profetas, inclusive Elias é o top dos profetas da Escritura. Quando eles viram um milagre, e não foi só essa vez, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que é um alvoroço e as pessoas disseram: hoje levantou-se no meio de nós um profeta. Mas o que me chama a atenção é que Jesus nunca se incomodou quando alguém chamou ele de profeta. Isso nunca trouxe incômodo a Jesus. Um profeta se levantou entre nós. Aqui está um profeta. Mas o texto é bem claro, que diz que quando Jesus percebeu que eles vinham para torná-lo rei, a Bíblia diz que Jesus foge, ele se afasta. E ele vai para o monte sozinho. E eu repito, o ser humano busca sempre alternativas para suprir sua necessidade imediata. Aquele povo, irmãos, vivia uma sede espiritual tremenda. Aquele povo estava sob o jugo romano. 400 anos Deus silenciou em relação ao ministério profético. Aparece João Batista no deserto. João Batista morre. Jesus começa o seu ministério. Jesus é o profeta maior do que João. Maior do que o céu, maior do que tudo. E quando as pessoas veem o milagre, elas dizem assim: opa, tem um profeta aqui. Mas a necessidade maior daquele povo, a gente entende que a necessidade maior do coração deles não era por um profeta, era por um rei. Era por alguém que pudesse liderá-los para que eles se libertassem dos romanos pela força do braço. Alguém que tivesse a capacidade de juntar tanta gente como Jesus juntou. Irmão, tu imagina, Jesus para onde fosse agora, fosse multiplicar pão e peixe, mesmo uma multidão ia atrás de Jesus. Jesus facilmente, por conta dos milagres, poderia fazer a cabeça do povo e dizer: ó, eu faço milagre, eu tenho poder, agora a gente vai tomar Israel, agora a gente vai botar os romanos para correr e a gente vai proclamar aqui a independência de Israel. Primeiro eles disseram: aqui tem um profeta, mas depois eles disseram: peraí, o profeta não serve para nós não. A gente precisa de um. Só que Jesus, irmãos, ele sendo o rei dos reis e o senhor dos senhores, ele não veio a esse mundo para reinar. Ele disse: o filho do homem não veio para ser servido. O filho do homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E eu estava observando a Escritura, irmãos, a história do povo de Israel. Nunca você vai ver o profeta sendo rei. Isso aqui não tinha lógica. Alguém faz um milagre, porque fez um milagre, dizer: o profeta está aqui, glória a Deus. O cara fez milagre. Deus se manifestou com o seu poder ali. Mas de repente, de uma hora para outra, esse homem que eu estou enxergando como profeta, agora eu já estou vendo como meu rei. E Jesus se retira. E o que é interessante, irmãos, é que eu quero nesse momento começar a entrar a fundo nessa palavra, porque eu falei que Jesus nunca se incomodou de ser chamado de profeta, mas se incomodou de ser chamado de rei. Eu estava hoje meditando e lembrei algo que, assim, muito, que até mesmo na hora que eu estava meditando e pensando nessa palavra, aquilo ali saltou aos meus olhos e ao meu coração. Você sabe quem foi que quis fazer de Jesus rei? A primeira pessoa que quis fazer de Jesus rei, você lembra quem foi? Satanás. A primeira pessoa que ofereceu para Jesus uma coroa, um trono e poder foi Satanás. Quando Jesus saiu da água do batismo, nos 3 evangelhos vai narrar isso. Ele sai da água do batismo, a Bíblia diz que logo ele vai ser direcionado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Quem primeiro ofereceu um trono para Jesus foi Satanás. Você prestaram atenção, irmãos, de já isso aí? Quem primeiro disse assim: ó,
você é rei. Foi ele. A Bíblia diz que Satanás levou Jesus para um alto monte. E lá desse monte, Satanás disse assim, ó, tá aí, ó, os reinos do mundo, a glória deles, a grandeza deles, tudo isso eu te dou. Se você prostrado me adorar. A primeira pessoa que quis fazer de Jesus rei foi Satanás. A primeira pessoa que construiu um trono para ele foi o diabo. Por quê? Porque, irmãos, talvez Satanás não soubesse completamente, mas ele tinha uma ideia de que o propósito de Jesus ao vir a esse mundo foi para servir e dar a vida pelos pecadores. Se Jesus ali, ele toma uma posição de rei, se ele toma uma posição de alguém poderoso, a cruz não existiria mais para Jesus, ele não morreria. Porque os seus liderados, os seus soldados, combateriam em nome dele. E isso, irmãos, a gente vai ver, porque a Escritura interpreta a própria Escritura, João capítulo 18, a partir do verso 33, quando Jesus chega diante de Pilatos, Pilatos pergunta, você é rei? Tu és rei? Aí sabe o que é que Jesus responde? Você que está dizendo. Tu dizes. Mas estão dizendo aí que você é rei. Tu és rei, Jesus. Pilatos, eu vim ao mundo a fim de pregar e falar a verdade. Pilatos insiste. Aí Jesus diz, Pilatos, Jesus confessa que é rei, não dizendo eu sou rei. O que Jesus disse para Pilatos é, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos combateriam por ele. Mas o meu reino não é desse mundo. Satanás ofereceu um reino para Jesus. Se Jesus ele se prostra, se Jesus ele entende que tem que ser rei, irmãos, ele jamais morreria na cruz. Porque ele mesmo disse para Pilatos, se ele fosse rei, os súditos dele combateriam por ele. E alguém que faz milagres, sendo ele o próprio Deus, meu irmão, se ele inventasse ser rei, não tinha para ninguém. Só que o que eu quero falar para você nessa noite, irmãos, é que Jesus, ele caminhou nessa terra sobre dois pilares que eu quero compartilhar, muita coisa, mas nesse texto compartilhar dois pilares sobre qual Jesus se sustentou nessa terra e caminhou nessa terra. Primeiro, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Quando eu sei quem eu sou, irmãos, eu não vou mudar por causa de elogio, nem por causa de crítica. Eu não vou mudar por causa de aplauso, nem por causa de vaia. Quando eu sei quem eu sou, meu irmão, eu estou firmado naquilo que Deus preparou para que eu fosse, para que eu seja. Então, quando você vê alguém carente de aplauso, ou alguém entristecido porque está sendo vaiado ou perseguido, ele não sabe quem é. Valnice Mignon, se me falha a memória, essa frase é dela. Ela diz que Jesus foi o homem perfeito, mais que perfeito, né? A gente sabe disso. E ela disse que o que mais chamava atenção na vida de Jesus era que Jesus nunca se empolgou com aplauso, nem ficou deprimido com rejeição. Você nunca vai ver Jesus, me rejeitaram, porque alguém rejeitou. Ou então Jesus, né, cheio de inchado por causa de aplauso. Não, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. E que nem aplauso, nem rejeição, nem abraço, nem empurrão mudaria quem ele era. A Bíblia diz que aqueles homens quiseram arrebatar Jesus para fazê-lo rei. E ele se retira mais uma vez e vai para o monte sozinho. Quem você é? Jesus andava sob um pilar de identidade. Ele era o Filho de Deus. E quem nós somos? Irmãos, é incrível, né? Porque Jesus é Filho de Deus e nós também somos filhos de Deus. Todos quanto receberam Jesus como Salvador se tornaram filhos de Deus. E nós temos que andar nesse mundo sobre esse pilar de que nós somos filhos de Deus. Lutas, tribulações, provações, momentos de crise, momentos de temor virão sobre a nossa vida, mas nada disso vai tirar a filiação minha de Deus. Ele é meu pai e eu sou filho dele. Porque os filhos de Deus sofrem nesse mundo.
Nós não estamos pregando aqui um evangelho triunfalista nem da mentira, não. Os filhos de Deus sofrem. Eu lembro quando eu era seminarista, na cadeira de homilética, né, que tivemos que trazer uma palavra, a pregação que eu preguei foi justamente o tema mais ou menos esse. Os filhos de Deus sofrem. E eu usei, sabe quem como exemplo? Jesus, o filho legítimo de Deus, passou nessa terra e sofreu. E por que nós vamos sofrer? O Filho de Deus, o Verbo encarnado, sofreu. Ninguém sofreu mais do que ele. Aí tem alguém que tem a falta de vergonha, você que bem nordestino, a falta de vergonha na cara grande, de dizer que o Filho de Deus não sofre. Então, meu irmão, você tem que rasgar o próprio Jesus da Bíblia, porque quem mais sofreu foi ele. Se ele, como Filho de Deus, não esteve isento do sofrimento, meu irmão, muito menos nós. Só que Jesus sofreu, mas nunca esteve sozinho. Nós sofremos, mas não estamos sozinhos, porque Ele promete estar conosco. Sofreremos, mas nunca sozinhos. Perseguidos, mas não destruídos. Um dia desse eu preguei aqui, né? Nós seremos perseguidos, mas não perplexos, mas não desanimados. Olha, irmãos. Passando por luta, mas não desamparado, porque Deus está conosco. Jesus nunca esteve sozinho, porque ele sabia que era filho de Deus e sabia que o Pai estava com ele. Mas agora querem transformar Jesus em rei. Qual é o nosso propósito aqui nessa terra? Eu falei que Jesus estava sob dois pilares. Primeiro, identidade. Eu sou filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus, filhos do Senhor. Nada nos pode impedir isso, nada pode mudar isso na nossa vida, uma vez que o Senhor nos salvou e nos resgatou, nós somos seus filhos. 1 João 3,1, João vai dizer isso. Filhinhos, já sabemos que somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou em nós aquilo que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, aí nós seremos semelhantes a ele. Mas mesmo sendo semelhantes a ele agora, nós já somos filhos. Quem era Jesus? Filho de Deus, ele sabia disso. Qual o propósito de Jesus? Quando Jesus ele vai para o Monte da Transfiguração, irmãos, que aparece lá Moisés e Elias, a gente já falou sobre isso, não vou entrar aqui em detalhes. A Bíblia diz que Pedro disse, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor, vamos ficar aqui em cima desse monte. Aí Jesus disse, é necessário que eu desça para Jerusalém para morrer, porque foi para isso que eu vim ao mundo, foi para isso que eu nasci. Jesus, ele não veio ao mundo para ser rei, ele veio ao mundo para morrer. Ele disse, foi para isso que eu nasci para morrer nessa cruz aí. Por isso que Satanás oferece para Jesus um trono e ele diz, ó... Se ajoelha, me adora. Jesus disse, somente ao Senhor teu Deus adorará e só ele servirá. Afasta-te de mim, Satanás, vai-te embora. A multidão quer fazer de Jesus rei, ele se esconde, ele some. Ele deixa a multidão no vácuo. Mas, querido, eu quero agora entrar em algo mais prático, como sempre. Eu quero trazer uma aplicação dessa palavra. E nessa aplicação, eu quero falar 2 princípios aqui. Tem muita coisa que pode se aplicar. Mas não queira fazer o que você não foi chamado para fazer. Tem muita gente, irmãos, no reino de Deus, que não frutifica, que não prospera no reino, porque está querendo fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer. Ah, pastor, e o meu chamado? Meu irmão, o seu chamado, o Senhor ele vai falar para você, ele vai tocar no seu coração. Eu sempre costumo dizer que o chamado que Deus tem para nós é aquilo que quando a gente não faz, a gente se incomoda. Quando a gente não está fazendo, a gente parece que está faltando um pedaço na gente. Tem uma frase que eu gosto muito dela, não sei quem é o autor. Vocação, o meu chamado, não é o que eu quero fazer, mas é aquilo que eu não consigo viver sem fazer. Não é o que eu quero fazer. Tem gente que quer cantar, mas ele não foi chamado para cantar. Quem não serve para cantar nem no banheiro, porque ele se espanta sozinho, cantando.
cantar, ele não foi chamado para cantar. Tem gente que quer... Qual o seu chamado? É aquilo que quando você vê, diz assim, meu Deus, isso aqui era para existir, isso aqui era para alguém estar fazendo. Alguém não, você, eu preguei isso, né? Quando você se incomoda, isso aqui era para alguém fazer, o Espírito Santo dizendo, se levanta, rapaz, faz o que eu estou chamando para fazer. E é interessante isso. Não queira fazer o que você não foi chamado para fazer, porque se você fizer, eu vou ser bem popular aqui, você vai se dar mal. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 7, é uma das histórias mais tenebrosas da Escritura para mim. A história é bonita, mas é tenebrosa, gente. A Bíblia diz que Davi, ele manda buscar a arca de Deus, que está lá na terra dos filisteus, de volta para Jerusalém. Eu não vou nem entrar nos detalhes aqui do carro de boi, eu não vou nem entrar nos detalhes, vou entrar no fato aqui. Porque senão a gente vai fugir do foco e vai pregar outro negócio. Aí a Bíblia diz que a arca de Deus estava indo para Jerusalém e tinha 2 homens perto do carro de boi que estava levando a arca. Uzá e Aiú. Olha o nome dos homens, né, mano, da Escritura. Uzá ainda vai, mas botar o nome do filho de Aiú, o povo na escola ia chamar ele de Oiô, né? Querido, lá vai Uzá e Aiô perto do carro de boi. E a Bíblia diz que os bois tropeçaram. E a Bíblia diz que Uzá, ele vai e agarra a arca de Deus e segura ela. A Bíblia diz que na mesma hora, irmãozinho, fogo do Senhor. E a Bíblia diz que o fogo de Deus atravessa ele no meio. Faz uma rotura, um buraco. O homem cai no chão morto. Davi bota as 2 mãos na cabeça e diz assim, como virá a minha arca do Senhor? Irmão, aquilo que era uma festa se transformou em luto, em tumulto, em tristeza. Sabe por quê? Só porque alguém resolveu fazer o que não era para fazer. Aquele rapaz não era levita, não era serviço dele segurar a arca de Deus, não. Mas ele foi lá e segurou. Tem gente, meu irmão, sofrendo porque está inventando de fazer para Deus o que Deus não chamou ele para fazer. Ah, mas é para Deus, sim, mas para todo mundo o Senhor. A Bíblia diz que ele distribuiu dons, irmãos, para cada um de nós. Cada um procura saber qual é a sua vocação. Tem um bocado de igreja aí se destruindo porque tem gente que não é pastor e inventa de pastorear a igreja. Deus chamou ele para outro negócio, aí ele inventa de ser pastor e acaba com a igreja. Ah, mas o negócio bom é nobre. Mas não é o que eu quero, é o que Deus me chamou para fazer. E Jesus, ele sabia o que tinha que fazer, irmão. Jesus, ele não aceitou a proposta de Satanás para ser rei. Primeiro, que mesmo que ele tivesse vindo para ser rei do diabo, ele não queria nada. Mas ele não aceitou da multidão porque ele sabia que não foi isso que ele veio fazer nessa terra. Ele sabia que não tinha vindo para reinar. E se ele inventasse de ser rei, seria um fracasso, principalmente para nós, porque o plano de Deus não aconteceria, que era nós sermos salvos. A gente só podia ser salvo através do sacrifício dele. Amém, irmãos? Amém. Você está entendendo? Segunda coisa, não queira ser o que Deus não escolheu você para ser. Primeiro, não faça o que você não foi chamado. Segundo, não queira ser o que Deus não chamou você para ser. Não, eu entendo que Deus quer que eu faça isso, mas eu não quero isso aqui, eu quero é isso. Viva, meu irmão, uma vida de obediência para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Ney Roriz, meu mestre na missão, meu pastor da missão, tem uma frase que ele diz, ele é baiano, ele fala assim, arrastadinho, eu não sei nem imitar ele, nem vou tentar. Mas ele diz uma coisa, ele fala uma coisa muito interessante, irmãos, que às vezes a gente faz planos, a gente faz metas, a gente coloca os nossos propósitos numa folha de papel, aí a gente diz assim, Senhor, abençoa os meus sonhos, abençoa os meus planos, abençoa minhas metas. E ele diz assim, filho, não é assim. Sabe qual tem que ser a nossa oração? Senhor, me revela os teus planos para que eu possa fazê-los. Não é Deus que tem que fazer os meus planos e
fazer o que eu quero. Sou eu que tenho que entender o que ele quer e fazer o que ele quer e o que ele manda fazer. Mas a gente diz, Senhor, está aqui esse plano, Senhor. Senhor, quais são os teus planos? O que é que o Senhor quer para mim? Você lembra quando Paulo, ele cai lá na estrada de Damasco, ainda Saulo? Ele diz, quem és tu, Senhor? E depois ele diz assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Paulo entendeu bem cedinho, irmãos, que esse caminho aqui é um caminho de servir. Porque o nosso próprio Mestre Jesus, ele não veio para ser servido, ele não veio para reinar. Mas eu quero entrar ainda mais fundo aqui hoje. Você sabe qual é o grande problema hoje que a gente tem visto em todas as esferas? Estamos aqui na igreja, vamos falar sobre igreja. Mas em todas as esferas, mas eu quero trazer para nós, igreja. Quando Jesus ele fez um milagre, as pessoas disseram, está aqui um profeta, e depois quiseram fazer dele rei, e ele renunciou a ser rei. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que se alguém tem algum talento, se alguém fizer um milagre, não precisa nem o povo querer fazer dele rei, não. Ele quer usar do milagre de Deus para ser um rei, para obter poder. A gente está vivendo um tempo terrível. Que a sede de poder das pessoas tem sido tão grande que o cara tem abandonado até o chamado dele para viver o poder, o que esse mundo dá e oferece. Enquanto Jesus ele renuncia ao poder, depois que faz o milagre, tem gente doida para fazer milagre, porque ele diz, se eu fizer milagre, chama atenção. Se eu chamar atenção, tem gente. Se tiver gente, aí eu posso ter poder. Para muitos aí, na cabeça de muita gente, irmão, não é pessoa para ele discipular, para ele, não, muita gente, é uma oportunidade dele se tornar visto, poderoso. E Jesus, ele segue o caminho ao contrário. E tem muita gente seguindo o caminho, irmãos, ao contrário do que Jesus escolheu. Ele seguiu desse povo aí. Jesus, ele toma uma outra estrada. Quantas pessoas se perderam, irmãos, por causa dos dons que receberam de Deus? Porque começou a prosperar, Deus começou a abençoar, aí o abençoado achou que era por causa dele. Não sou eu. Aí agora alguém diz assim, rapaz, você é o melhor, rapaz, você... Não era para você ser diácono, não, presbítero, não, você era pastor. Aí o cara, rapaz, estão querendo me fazer de pastor, então bom, agora mesmo é você. Ele mesmo se unge, paga alguém para vir ungir, porque os negócios estão desse jeito, ele paga alguém para vir, o cara derramou o óleo, pronto, de hoje para amanhã ele já se tornou alguém, porque ele é alguém que faz milagre, ele é alguém que tem algum talento que Deus deu. Jesus, ele não faz isso, ele é o nosso modelo. Há um profeta no nosso meio, beleza, glória a Deus, Jesus nunca reclamou de ser chamado de profeta, mas quando disseram, vamos fazer dele rei, mas tem gente doida para ser profeta, para ser rei, porque chama atenção, ele quer chamar atenção. Porque ele quer transformar isso aqui, irmãos, em palco para ele brilhar. E na igreja de Jesus só tem um que brilha, o Senhor, porque ele é o sol da justiça. Ele é Senhor e o resto é tudo servo. E se não for servo, tem que se converter. Porque não entendeu o que é evangelho. Porque o Filho do Homem veio para servir, quanto mais nós. Se ele, que é o Senhor, ele veio para servir, nós aí temos que servir mais ainda. Tomarmos uma posição de servo e seguir a Jesus, servindo a ele e uns aos outros. Então, enquanto Jesus, irmãos, ele foge de ser rei, tem gente doida para querer ascensão, poder, aparecer. Virou moda hoje, não tenho nada contra, mas tenho minhas ressalvas. Não estou falando que contra ninguém. Mas o cara começa a pregar, aí fica famoso, pregando por aí, daqui a pouco o cara se inventa de ser deputado estadual, federal, atrás de poder. O povo gosta de mim, então eu vou. Aí Jesus foi chamado para ser o quê, irmãos? Servo. Quiseram fazer dele rei, ele fugiu. Aí Deus chamou a gente para ser servo, e daqui a pouco a gente está querendo ser rei. Não, eu sou muito conhecido, rapaz, você é prefeito de Junqueirópolis aqui, começa a fazer um projeto aqui, sai por aqui, daqui a pouco um candidato a vereador, aí o cara começa a fazer cargos e carreiras aqui nesse mundo. Gente que o Senhor chamou para ser servo. Gente que o Senhor chamou para servir no reino.
Eu não vou continuar porque vocês vão entender. Vocês são inteligentes, vocês vão entender. Mas é isso que as pessoas estão pegando um caminho contrário ao do Evangelho. Jesus, irmãos, ele veio a essa terra para ser o servo sofredor, lá de Isaías 53. Ele veio a essa terra para ser o servo sofredor. Ele veio a essa terra para se sacrificar por nós, para que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fôssemos curados e sarados. Ele veio para nos reconciliar com Deus, com o Pai. E a única forma dele nos reconciliar com Deus era entregando a própria vida. Quando Jesus chega no seu batismo, antes de se batizar, João Batista, o profeta do deserto, aquele homem ali, João Batista, irmãos, ele era bocão, viu? Tô brincando. Assim que ele viu Jesus, ele não se aguentou, não, ele já gritou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, para tirar o pecado, tem que morrer, irmão. Quando Jesus chega no deserto, João já diz: ó, esse daí vai morrer pelo mundo. Esse daí vai levar o pecado dos pecadores. Por isso que quando o povo quis fazer de Jesus, ele disse: não, se não fizerem rei, eu não morro, vão lutar por mim, vão pelejar por mim. Eu não vim para ser rei. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado e tira o pecado do mundo. Eu repito o que eu falei para você no outro texto. Quando os discípulos quiseram: não, Jesus não desce para Jerusalém não, porque lá vão matar o Senhor, vão fazer. Ele disse: foi para isso que eu vim ao mundo, foi para isso que eu nasci. Ele era o Filho de Deus e veio a esse mundo com o propósito de dar a sua vida em resgate da minha e da sua vida. Ele veio a esse mundo para salvar os pecadores. E eu falei de Paulo, eu vou pegar aqui um gancho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é alguém que nós olhamos da Escritura, irmãos, que nós observamos que seguiu à risca o que é ser um discípulo de Jesus. E da mesma forma que Jesus, o apóstolo Paulo nunca usou os dons que o Senhor lhe deu para se tornar alguém poderoso. Ele chega na cidade de Listra e Derbe, se não me falha a memória, juntamente com Barnabé. E a Bíblia diz que eles começam a pregar o Evangelho de Jesus naquele lugar e muitos milagres acontecem ali. Aí a população daquela cidade diz: os deuses desceram até nós. A Paulo chamaram Marte e a Barnabé chamaram Júpiter. Marte e Júpiter desceram entre nós. Esses homens não são seres humanos, são deuses. Mas quando eu olho para esse texto, eu olho para mim, que eu sou pecador, sou ruim que só eu. Rapaz, quem sabe não tivesse tentado, tivesse dito: eu sou um Deus mesmo, faz aí um trono para mim me sentar. Irmãos, porque a gente olha a Escritura, a gente diz: rapaz, não, a gente tem que olhar para nós. Chegasse aqui alguém e dissesse: rapaz, esse cara que eu... Paulo e Barnabé disseram: ei, peque não faça isso não, pelo amor de Deus, ninguém aqui é Deus não. Nós somos humanos, nós somos seres humanos. Isso aqui é o poder de Jesus, isso aqui é o poder do Espírito Santo. Aí aqueles homens que foram recebidos como deuses, quando disseram que o milagre que fazeram a Jesus e tiraram a glória deles, que realmente não era deles, e deram para quem realmente merece toda a honra e glória, sabe o que aconteceu com eles? Foram apedrejados e saíram de lá quase mortos, foram jogados fora da cidade quase mortos. Olha aí a diferença. Mas deixa aparecer 2 aí, 3 fazendo milagre para tu ver como daqui mais um dia a igreja deles seria a maior da região. Porque alguém não pode vir porque Deus está aqui. O milagre está aqui, quem faz é aqui, é nós mesmos. Nós somos ungidos, somos de Deus. Barnabé e Saulo disseram: e Paulo disseram: o Senhor que faz. Eles não se utilizaram dos dons, do poder de Deus para alcançar também poder, e nome e fama. Porque nós temos que entender, irmãos, que tudo que fazemos, que comamos ou que bebamos, tudo é para a glória de Deus. Jesus foi o exemplo disso. Quiseram fazer dele rei, ele se retirou. Paulo e Barnabé quiseram fazer deles deuses. E eles renunciaram, eles não quiseram título divino, coisa nenhuma.
E muitas vezes nós somos tentados, irmãos, a galgarmos nesse mundo posições de poder, posições essas que Deus não nos entregou. Pelo menos a mim não, pode ser que a você deu, não sei, porque cada um no seu quadrado. Mas eu tenho certeza e convicção que não foi para isso que Deus me chamou. Paulo e Barnabé sabiam que não foi para isso que Deus os chamou. Jesus sabia que tinham descido do céu, do Pai, para morrer pelos pecadores. E se a gente for ver a trajetória do apóstolo Paulo, Paulo era alguém, irmãos, que se fosse nesse mundo de hoje, teria ficado rico. Os lenços e aventais de Paulo eram levados para as casas e o povo era curado. Tu imagina hoje, irmão, o cara que fizesse isso. Paulo era um negócio extraordinário. E sabe o que é que o apóstolo Paulo ele vai se gloriar no seu ministério, quando ele escreve a sua epístola aos Coríntios? Paulo ele não diz assim: ei, eu curei enfermos com lenço e aventais. Eu passei 3 anos em Éfeso e toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho. Não. Quando ele vai falar sobre a sua autoridade apostólica aos Coríntios, ele diz assim: eu sofri perseguição, eu sofri fome, sofri frio, sofri prisões, cadeias, açoites. Até da vida nos desesperamos, mas o Senhor nos deu força. Paulo não foi dizer das coisas grandiosas, não. E eu aprendo com o Evangelho da graça de Deus, aprendo com o exemplo do apóstolo Paulo, que os homens de Deus e as mulheres de Deus, eles não são reconhecidos pelas vantagens ou pelas grandes coisas que fazem. Eles são reconhecidos pelas renúncias que eles fazem por amor a Jesus. As marcas não é de triunfo. Porque... Não. As marcas é o que Paulo disse: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quais eram as marcas de Jesus que Paulo trazia? Sofrimento. Ele ainda faz um convite para Timóteo: ei, Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Rapaz, o convite triste esse, né? O cara dizendo: ei, rapaz, se alguém me convida para ir para algum lugar, ele vai falar de voltar. Rapaz, vem para cá, aqui é bom, aqui é uma cidade legal, aqui é uma cidade boa. Rapaz, aqui é um lugar maravilhoso, o povo é maravilhoso. Olha o convite de Paulo: ei, Timóteo, opa, Paulo, diga, tem um convite para você. Pois não, meu pai na fé, meu apóstolo. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. É o convite. Mas é esse o convite do Evangelho. É esse o convite, porque o próprio Jesus ele disse: se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, a sua renúncia, a sua morte, para me seguir. Agora isso também, irmãos, eu tenho que dizer para vocês, porque aqui é o Evangelho da graça, da honestidade e da verdade, que quando a gente entende isso, a cruz, o sofrimento, não é peso para nós não, é glória, é alegria. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, diz assim: eu não tenho outra coisa a me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Quando a gente entende isso aqui é glória também. Você não vai ver o cristão morrer, não. O cristão está lá cantando, louvando a Deus. O cara está preso. Paulo e Silas, Atos 16. Como diz lá no Ceará, a P de 10 eles levaram sozinhos, hora de 10, de 100. Por que Paulo e Silas foram presos, irmãos? Por que eles apanharam? Por que eles foram para um cárcere de segurança máxima? Ainda bem que você está sentado. E você sabe conhecer a Bíblia. Porque eles expulsaram o demônio de uma mulher que estava oprimida e endemoniada. Irmãos, aqueles homens eram para ter recebido um troféu, mas foram presos por conta disso. Porque aquela mulher, irmãos, ela tinha um espírito de adivinhação e a Bíblia diz que ela tinha patrões, ela tinha dono. A ideia é que todo dia alguém diz: hoje é o meu dia, eu vou ganhar, hoje é o dia de eu ganhar dinheiro em cima dela hoje aí, através das adivinhações dela. Aquela mulher, irmãos, ela era escrava. Era escrava 2 vezes, de Satanás e dos donos dela. Está aparecendo agora, né? Quem está certo e quem apanha, né? Não, e sempre foi, isso é o Evangelho.
Isso é o evangelho, irmão. Isso é o evangelho. Porque é por isso, irmãos, que a nossa luta, querido, é espiritual, irmão. A nossa luta é espiritual. O cara está dizendo, Senhor, derruba não sei quem. Se ele cair, se levanta outro também. Igual ou pior, porque a luta é espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A igreja tem que entender e despertar para isso, irmão. Morreu Nero, acabou a perseguição? Não, veio outro pior do que ele. Veio Diocleciano. Morreu Diocleciano. Aí morreu não sei quem. A luta é contra Satanás, é contra esse sistema miserável e pecaminoso. E o cristão tem que entender isso. E se eu entender isso, irmãos, eu vou viver lutando nas armas espirituais. E mesmo no meio do sofrimento, como eu estou dizendo aqui, nós não vamos baixar a cabeça, não. Nós vamos glorificar a Deus, porque nós não estamos caminhando nesse vale aqui sozinho. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Paulo e Silas libertam uma mulher e o que é que eles ganham? Prisão. Açoites. Mas foi o que eu falei para você? Paulo está dizendo, sofri naufrágio, sofri prisão. Mas aqueles homens não viviam desesperados nem chorando por conta disso, não. A Bíblia diz que eles presos, acorrentados, feridos, porque como diz lá no Ceará, Pedro de 10 eles levaram sozinho, perto da meia-noite, irmãos. Oh, coisa linda. Perto da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas louvavam e cantavam hinos a Deus. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Paulo e Silas estavam lá orando. Tu pensa que a oração deles sabe qual era? Eu imagino. Senhor, te agradeço, Pai, obrigado. Porque essa é a oração dos apóstolos. Porque nós somos dignos do Senhor, porque nós estamos sofrendo como o Senhor sofreu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor apanhou e a gente apanhou também. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi rejeitado e nós estamos sendo rejeitados também. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi preso e morto injustamente. Talvez a gente seja morto depois dessa prisão aqui, injustamente também. E a Bíblia diz que eles cantavam e oravam ao Senhor. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, nesse negócio aí, no meio dessas canções, e no meio dessas orações, a Bíblia diz que o cárcere é abalado e o Senhor liberta Paulo e Silas daquela prisão. Porque o que eu tenho que dizer para vocês, irmãos, é que o sofrimento do cristão não é penoso não, irmãos. Porque isso aqui, Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós gozo que está acima de toda comparação. Amém? Amém. Produz para nós gozo, alegria que está acima de toda comparação. Aí agora vem o Evangelho da Verdade, que eu vou terminar agora. Né? Evangelho da graça de Deus e da verdade. Porque aqui não tem mentira não, aqui é a Escritura. Você quer reinar? Eu não quero não, mas vou. Eu não quero não, sinceramente, mas eu vou. Mas tu sabe qual é o caminho que nos leva a reinar? Paulo ele vai dizer, se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Porque o cara só quer reinar, mas ele não quer sofrer. Voltando aqui para Jesus, porque você vai dizer, pastor, então quer dizer que Jesus, o diabo ofereceu os reinos do mundo, ele não quis, o povo quis fazer dele rei, ele não quis, e Jesus é servo, mas Jesus também não é rei também. Sabe quando foi que ele reinou, irmão? Sabe quando foi que ele reinou? Paulo disse, com ele sofremos, com ele também. Depois do sofrimento da cruz, ele recebeu um nome que está sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aquele que aqui nessa terra abdicou mão de poder, ele não quis poder aqui nessa terra. O diabo ofereceu os reinos do mundo, os poderes do mundo, o povo quis fazer dele rei e ele renunciou. Mas depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e disse assim, todo poder me foi entregue no céu e na terra. Ele não quis, mas recebeu. Ele não quis, mas recebeu. E se nós, irmãos, lutarmos por poder humano, por coisas terrenas, nosso galardão a gente vai receber aqui. Mas se a gente renunciar aqui como Jesus renunciou, nós um dia receberemos dele poder e autoridade.
Porque a Escritura diz que assim como eu venci e me assentei no meu trono com meu Pai, vocês vão vencer e vão se assentar comigo no meu trono e vão reger as nações comigo. Mas não é essa a nossa busca, não, irmão. Não é essa a nossa busca, não. A busca do cristão é agradar a Jesus. Paulo vai dizer, o bom soldado de Cristo Jesus não se embaraça com as coisas dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos aqui para agradar a Jesus. E agradar a Jesus, a gente vai passar por essas renúncias. Alguém vai dizer assim, rapaz, mas você é tão bom, rapaz, você é um cara tão conhecido, você é tão popular, você não quer participar disso aqui não, você vai ser tentado a galgar posições que às vezes Deus não lhe chamou. Às vezes vai vir propostas, vão vir situações para afastar você do seu propósito, para afastar você daquilo que Deus tem para você. E sabe por que muitas vezes a gente se dizia? Porque a gente não sabe qual é o nosso propósito. Lembrei de uma frase do missionário amigo meu, que essa é pesada. Quem não sabe para onde vai, irmãos, todo caminho é bom. O cara não sabe para onde é que vai. Ele não sabe o que é da vida. O cara não tem propósito. Aí alguém diz, vem para cá, vem para lá. Agora, quando você tem um propósito, quando você sabe para onde vai, você sabe o que você quer, alguém diz, não, vou ficar por aqui porque eu estou esperando o meu milagre. O caminho agora está fechado, mas o que eu estou esperando em Deus vai se abrir, eu vou passar. Mas quando eu não tenho para onde ir, irmãos, qualquer lugar está bom. Quando eu não sei quem eu sou, qualquer coisa que disserem que eu sou, eu vou achar bom. Profeta, é isso, é aquilo. Não, Jesus disseram assim, o profeta está entre nós. Depois disseram um rei. Peraí, o profeta ou rei? Só que isso não mexeu na cabeça de Jesus, porque ele sabia quem era. Alguém pode chegar e dizer de nós, como disseram de Jesus, enganador, chamaram Jesus de enganador, chamaram Jesus até de demônio. Alguém pode até dizer o que quiser dizer conosco. Mas eu sei quem eu sou e você sabe quem é. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E qual é o nosso propósito? Agradar a Deus. E o cristão, irmãos, depois eu vou falar só sobre isso aqui. Talvez pegue um culto de ensinamento para a gente trabalhar essas três coisas aqui. Quem sabe quem é e tem um propósito, irmãos, vai alcançar o destino. Amém? Amém? Nós somos filhos de Deus. Qual é o nosso propósito? Agradar a Deus. E o nosso destino vai ser morar no céu com Jesus. Qualquer coisa que vier para... Quando eu entendo isso, irmãos, qualquer coisa que me dizia de Jesus, eu digo, opa, não quero isso aqui não. Isso aqui não é para mim. Por quê? Porque isso aqui desagrada a Deus. Eu estou aqui nessa terra para agradar a Deus. Não, mas isso aqui não, mas todo mundo faz. Fulano ali é crente e faz também. Ele não está nem aí. Problema dele. Eu sei quem eu sou filho de Deus e sei o que eu tenho que fazer aqui nessa terra. Agradar ao Senhor. E quando eu vivo para agradar a Deus, o meu destino, irmãos, vai ser reinar com Ele. E a gente vai sofrer por isso. Mas rapaz, o cara daquele besta, não que, rapaz, o cara renunciou, esse cara tá louco, tá doido. Só, irmãos, que eu sei quem sou e sei qual é o meu propósito. E quando eu entendo isso, irmãos, eu tenho que ser fiel a tudo isso. Paulo vai dizer, combati o bom, acabei a carreira e guardei a fé. Olha aí, ó, se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Desde agora está preparada para mim a coroa da... Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí depois eu recebo uma coroa, mas eu fiz o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A turma quer ser coroada, a turma quer reinar, mas ninguém quer combater o bom combate. O cara quer viver de, assim, observando a natureza de braço cruzado. Combati o bom combate. O cara não faz nada. Maria vai com as outras. Ele não se posiciona como cristão. Ele não se posiciona como filho de Deus. Está aí para onde vai aí, onde ele chega. Se tiver lá os espíritos, ele é espírito. Se ele chegar na roda dos macumbeiros, ele vira macumbeiro. Não, todo caminho leva a Deus mesmo. Não, filho, crente tem que se posicionar. Eu sou cristão, meu irmão. E todo caminho não leva a Deus, não. Só tem um caminho que leva a gente para Deus, Jesus Cristo. Tem que se posicionar.
Paulo diz, combati o bom, acabei a carreira. Preguiça que só ele, preguiça espiritual, e tem coragem de se arrastar e continuar de correr. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que fé? O cara não conhece nem a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem nos dá fé é a palavra, irmãos, é o conhecimento da palavra. É como é que alguém vai ter fé se não conhece a palavra, se não busca Deus? Só que, para aqueles que combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé, está preparado uma coroa. Se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Jesus passou pela cruz. E depois que ele passou pela cruz, ele recebeu o nome que está sobre todo o nome. Depois que ele passou pela cruz, ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. E quando ele se manifestar em Apocalipse, a Escritura diz que ele vai vir com o nome escrito assim na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o céu, irmãos, eles cantam o reinado de Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus que venceu e com o seu sangue comprou homens de toda raça, povo, tribo, nação e língua, para a glória de Deus Pai. Para o seu Deus Pai. E a Escritura mostra ele, depois da cruz, não mais como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, mas a Escritura mostra ele como leão, irmãos. Todo poderoso que luta e peleja pela sua igreja. Você quer ser leão? Tem que sofrer, filho, tem que pagar o preço. Aqui nesse mundo nós estamos como cordeiro jogado no meio de lobo. Nós estamos como ovelha jogada dentro do lobo. Nós vamos ficar de pé porque a graça de Jesus é tremenda. Ele vai nos guardar. O bom pastor vai nos livrar da boca do lobo, da boca do leão, do urso. Mas aqui nós somos ovelhas no meio de lobos. Mas um dia, assim como Cristo é, nós seremos, e assim como Ele é, o veremos. Então se Ele é leão, nós também vamos ser leão. Se Ele é rei, nós seremos príncipes, reinaremos juntamente com Ele. A Bíblia quem diz isso. Mas para isso eu tenho que atravessar tudo isso aqui, irmãos. E às vezes a gente pergunta, meu Deus, mas por que eu sofro? Você está treinando para reinar, filho. Sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelado, manifesto em nós. Jesus termina o milagre, fechando agora. Multiplica 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Aí alguém diz, o profeta chegou. Ao mesmo povo depois de vamos fazer dele rei. Querido, que a gente não possa querer suprir as nossas necessidades imediatas. Suprir necessidade imediata é uma porta para sermos tentados pelo diabo. Porque quando eu quero uma coisa imediata, a imediata ele arranja, ele arruma. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E quando ele teve fome, apareceu o que? O diabo. O diabo diz um negócio imediato. Ei, tu é filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Transforma essas pedras em pão. E agora eu me lembrei de um texto, irmãos, que está escrito no Evangelho. Depois você procura aí. Depois eu boto o grupo. Jesus ele faz a seguinte pergunta. Quem é o filho que vai pedir um pão ao pai e o pai vai lhe dar uma pedra? Quem é o filho que vai pedir ao pai um ovo e ele vai lhe dar uma serpente? Se vós, sendo mau, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está no céu. Aí eu vou de novo para a pergunta de Jesus, eu vou responder numa outra visão. Quem é o pai que o filho pede um pão e lhe dá a pedra? Quem é que está com fome e vem um sujeito que oferece pedra? Quem oferece pedra para quem está com fome é o diabo, irmão. Jesus estava com fome, ele não ofereceu pão para Jesus, não. Ele ofereceu pedra para Jesus transformar em pão. Tu imagina o cara querer transformar a pedra em pão, hein? Transforma aí, meu irmão, nós vamos morrer, chorar, se atribular. Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele podia fazer. Mas o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Sabe o que foi que o diabo ofereceu pedra para Jesus? Porque ele não é pai de ninguém. E o desejo dele, irmãos, é nos enganar para fazer a gente sofrer. Para dizer para nós, ei, você pode fazer pedra em pão, você pode ser abençoado pela sua própria força. Você pode ir para o céu pela sua própria força. Você pode, rapaz. Você é homem, você é mulher, você é inteligente. Você pode. Você não precisa de Jesus, não. Transforma essa pedra em pão, rapaz. Isso nunca vai acontecer. Mas o Pai Celestial,
A Bíblia diz que quando nós lhe pedimos pão, Ele nos dá pão, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Ele não nos dá pedra, Ele nos dá pão. E Jesus vai muito mais além. Ele vai nos dar o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo. E é por isso que nós temos convicção, irmãos, das verdades de Deus, e o nosso coração se enche de esperança, porque é o Espírito Santo que confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus e que um dia, irmãos, isso aqui tudo vai passar e nós reinaremos com Ele. A hora de reinar não chegou ainda não. Vamos servir ao Senhor, vamos ser servos. Servir uns aos outros, servir os irmãos, e um dia nós reinaremos com Ele. Assim como Ele sentou-se no seu trono, nós também sentaremos com Ele no seu trono. Essa é a promessa de Jesus para nós. Então, querido, que Deus nos abençoe e que o Espírito do Senhor coloque essa palavra no nosso coração. Amém? Vamos colocar de pé.